Vivemos tempos caóticos. O mundo está acelerado, barulhento, emocionalmente instável. Notícias ruins se acumulam, prazos apertam, as redes sociais nos sobrecarregam com comparações e estímulos incessantes. Em meio a tudo isso, proteger a própria mente se tornou uma necessidade de sobrevivência, e não apenas um luxo. Mas como criar esse escudo mental? Como não ser arrastado pelas turbulências da vida moderna? A resposta pode estar em uma filosofia antiga, prática e profundamente transformadora: o estoicismo. Os estoicos não eram monges isolados ou teóricos distantes da realidade. Eram imperadores, escravos, soldados, políticos, pessoas comuns enfrentando as dores do cotidiano. E mesmo em meio a guerras, doenças, perdas e injustiças, encontraram um caminho de estabilidade interior, de racionalidade serena, de paz em meio à tempestade. Hoje vamos explorar 10 hábitos estoicos que podem blindar sua mente contra o caos. São práticas simples, mas poderosas, que você pode aplicar imediatamente. Cada uma delas atua como um tijolo na construção de uma fortaleza interna, aquela que te mantém centrado, lúcido e firme, mesmo quando tudo à sua volta parece desabar. 1. Comece o dia com um propósito claro. Os estoicos sabiam que o caos começa na mente despreparada. Por isso, davam enorme valor ao momento de despertar. Marco Aurélio, por exemplo, usava suas manhãs para se lembrar da função de viver com virtude. Levante-se, homem. Foste feito para agir, não para dormir como um animal. Começar o dia com um propósito é mais do que uma questão de produtividade. É um ato de identidade. Você decide ao acordar como quer viver aquele dia. Não é o mundo que vai definir isso por você. O estoico estabelece seus princípios pela manhã: paciência, coragem, racionalidade, generosidade. Ele se antecipa aos desafios. Ele se prepara para o embate com o caos. Você pode adotar esse hábito com um simples ritual matinal. Escreva em um caderno como deseja agir naquele dia. Não se trata de listar tarefas, mas de alinhar o espírito. Hoje enfrentarei a frustração com serenidade. Hoje responderei com gentileza, mesmo quando provocado. Hoje não reclamarei daquilo que não posso mudar. Poucos minutos, e sua mente já estará mais blindada do que a maioria das pessoas no restante do dia. Segunda, pratique a dicotomia do controle. Essa é uma das colunas centrais do estoicismo. Epicteto, um dos grandes mestres, dividia tudo na vida em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Essa separação, quando realmente compreendida e aplicada, transforma completamente a forma como reagimos ao mundo. O que depende de você? Suas opiniões, seus julgamentos, suas ações, sua conduta moral. E o que não depende? O clima, a política, a economia, o trânsito, o comportamento das outras pessoas, a aprovação dos outros. Quando você tenta controlar o que está fora do seu alcance, vive frustrado, ansioso, estressado. Mas quando aprende a se concentrar apenas no que está ao seu alcance, você recupera o domínio da sua mente. Imagine isso como uma faxina mental diária. Toda vez que algo te incomodar, pergunte-se: tenho controle sobre isso? Se não tiver, aceite, solte, siga em frente. Se tiver, haja com excelência. Isso evita desperdício de energia mental e mantém sua mente firme como uma rocha. Cultive a indiferença aos bens externos: dinheiro, fama, status, conforto. A maioria das pessoas está correndo atrás disso. Não que haja algo errado em ter recursos ou reconhecimento, mas o erro está em depender disso para ser feliz. Para os estoicos, esses bens são preferidos, mas não essenciais. Eles os chamavam de adiáfora, coisas indiferentes. O verdadeiro bem está dentro, na sua virtude, na sua retidão, no seu caráter. Quando você baseia sua estabilidade emocional em algo que pode ser tirado de você, sua mente está sempre vulnerável. Mas se aprende a ser autossuficiente, a depender apenas da sua conduta,
e dos seus princípios, você se torna inabalável. Esse hábito pode ser treinado com uma técnica chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Pense, e se eu perdesse meu emprego? E se não fosse mais reconhecido? E se tivesse que viver com menos? Isso não é pessimismo, é treino, é preparação psicológica. E quando a vida trouxer dificuldades, porque ela trará, você estará pronto. Quarto, transforme os obstáculos em treino de virtude. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Esse é um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo. Não existe obstáculo que não possa ser transformado em exercício de virtude. O problema não é o que acontece, mas como você escolhe reagir. Um contratempo no trabalho, oportunidade de treinar paciência. Uma crítica injusta, treino de tolerância. Uma perda inesperada, treino de resiliência. Cada adversidade carrega uma chance de crescimento moral. O estoico, ao invés de fugir da dor, a encara como um personal trainer da alma. A cada desafio, ele se fortalece. E assim, blindar a mente não é criar uma bolha, mas sim forjar músculos internos capazes de lidar com o imprevisível. Você pode adotar esse hábito transformando a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por o que essa situação está me convidando a desenvolver? Essa mudança simples altera todo o cenário interno. Quinta, reflita diariamente sobre suas ações. Autoconhecimento é o escudo mais forte contra a confusão interna. Sêneca recomendava uma prática simples. Ao final do dia, revise suas ações. Pergunte-se: fui fiel aos meus princípios? Onde errei? O que posso melhorar amanhã? Esse exame de consciência diário é como um ajuste de rota. Ajuda você a não se desviar do que importa. Não é para se punir, mas para se alinhar. A mente que se conhece é mais difícil de manipular. É menos reativa, mais centrada. Você pode fazer isso à noite, em um caderno. Escreva 3 perguntas. O que fiz bem hoje? O que fiz de forma impulsiva ou desatenta? Como posso melhorar amanhã? Com o tempo, esse hábito constrói um senso de identidade forte, coerente e resistente ao caos exterior. 6. Evite opiniões rápidas e julgamentos impulsivos. Uma das fontes mais frequentes de sofrimento mental é a rapidez com que julgamos o mundo ao nosso redor. Algo acontece, alguém fala algo, um problema surge, uma situação inesperada aparece e imediatamente formamos uma opinião. Isso é ruim, isso é injusto, isso me prejudica. Mas os estoicos nos alertam: os eventos são neutros, são apenas fatos. O que dá a eles um significado emocional é o nosso julgamento sobre eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se você for capaz de colocar uma pequena pausa entre o evento e sua reação, terá uma chance de ouro para manter sua mente protegida. Ao invés de reagir automaticamente, você observa, questiona, respira, reflete. Tenho todas as informações? Estou julgando com clareza? Isso exige uma resposta agora? Esse hábito de suspender o julgamento não é apatia, é sabedoria. É dar tempo à razão para que ela retome o controle da carruagem das emoções. E com a repetição diária, você se tornará alguém menos explosivo, mais ponderado e muito mais difícil de ser abalado por fatores externos. Sétima, pratique a visualização negativa. A visualização negativa é uma das práticas mais desconfortáveis e, por isso, mais transformadoras do estoicismo. Consiste em imaginar, com realismo, a perda daquilo que você valoriza: saúde, pessoas, recursos, estabilidade. Mas por que eu faria isso? Você pode perguntar. A resposta é simples: porque tudo o que temos é transitório. Fingir que não é nos enfraquece. Preparar-se para a perda nos fortalece. Sêneca escrevia cartas imaginando sua própria morte e a de seus entes queridos. Não por morbidez, mas para viver com mais presença, mais gratidão, mais intensidade.
Quem medita sobre a morte não desperdiça a vida. Quem reconhece que tudo pode acabar amanhã, vive com mais propósito hoje. Ao incorporar esse hábito, você relativiza os problemas do dia a dia. Aquela reunião difícil, aquela crítica que recebeu, aquele atraso no trânsito, tudo isso perde força diante da consciência de que o tempo é curto. E essa perspectiva protege sua mente das pequenas irritações que costumam nos consumir. Oitavo, cultive a solidão reflexiva. Em um mundo onde estamos sempre conectados, a capacidade de estar sozinho, em silêncio, com os próprios pensamentos, tornou-se um superpoder. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Marco Aurélio, apesar de ser imperador de Roma, escrevia em seu diário nos momentos de silêncio. Ali encontrava lucidez. A solidão reflexiva não é isolamento depressivo. É encontro com o que realmente importa. É uma pausa para se ouvir, para entender o que está sentindo, o que está desejando e por quê. A mente que nunca silencia torna-se escrava do ruído externo, mas aquela que aprende a apreciar o silêncio fortalece-se. Tente reservar, todos os dias, pelo menos 10 minutos para sentar-se em silêncio, sem distrações, e apenas observar seus pensamentos. Não tente controlar, apenas observe. Se quiser, anote o que surgir. Com o tempo, essa prática cria um espaço interno que nenhum caos externo pode penetrar. Nona, foque na excelência das pequenas ações. Não se esqueça de agir com um propósito, dizia Marco Aurélio, e acrescentava: mesmo nas menores ações, haja como um estoico. Isso significa que você pode aplicar a filosofia da excelência, mesmo ao lavar uma louça, responder um e-mail ou fazer uma ligação. Por quê? Porque o modo como você faz as pequenas coisas molda seu caráter. E o caráter é a base da fortaleza mental. A mente blindada não é a que faz grandes discursos sobre virtude. É a que pratica pequenas virtudes diariamente. Pontualidade, cortesia, organização, disciplina, simplicidade. Tudo isso são formas de viver como um estoico no cotidiano. Comece por um hábito simples. Escolha uma tarefa comum e se comprometa a fazê-la com atenção plena e excelência. Pode ser arrumar sua cama, preparar seu café, ouvir alguém com presença total. Você notará que sua mente começa a se organizar junto com suas ações. Lembre-se da impermanência de tudo. O último hábito estoico que blindará sua mente contra o caos é talvez o mais difícil e o mais libertador. Lembrar-se constantemente de que tudo passa. O prazer passa, a dor passa, o sucesso, o fracasso, as alegrias e as tristezas, tudo é transitório. Essa consciência, longe de te desmotivar, te liberta, te tira do apego exagerado, te livra do desespero diante da perda, te torna mais presente. Sêneca dizia que viver é morrer aos poucos, e por isso cada momento deve ser vivido com intensidade consciente, não com pressa ou distração. Quando você entende que o caos também é passageiro, não se desespera diante dele. Espera, respira, age com razão. E quando a bonança vem, você a aprecia com sabedoria, sem arrogância, sem a ilusão de que será eterna. Esses 10 hábitos estoicos não são apenas práticas filosóficas, são escudos mentais. São ferramentas desenvolvidas e testadas há mais de 2000 anos por homens que enfrentaram guerras, perdas, doenças, traições e o caos absoluto de suas épocas. E mesmo assim mantiveram a calma, a racionalidade e a clareza de propósito. Hoje, o caos tomou novas formas: excesso de informação, distrações constantes, comparações sociais, ansiedade, incertezas econômicas, relações líquidas. O cenário é diferente, mas a natureza humana continua a mesma. E é justamente por isso que o estoicismo permanece tão atual e necessário. Blindar a mente não significa se fechar para o mundo. Ao contrário, é abrir-se ao mundo com mais discernimento, mais consciência, mais sabedoria. É agir com firmeza sem se tornar rígido. É sentir as emoções sem se afogar nelas. É ser gentil sem ser ingênuo.
É ser firme sem ser duro. É encontrar estabilidade interna quando tudo fora de você parece desmoronar. Você não precisa aplicar todos os hábitos de uma só vez. Isso seria, inclusive, contrário à ideia de progresso gradual defendida pelos estoicos. Comece pequeno. Escolha um hábito. Talvez praticar o silêncio diário, ou escrever um diário de gratidão, ou parar de julgar impulsivamente. Faça disso uma prática contínua por 7 dias. Sinta as mudanças. Perceba sua mente respondendo com mais espaço, mais leveza. A verdadeira força mental não se constrói no grito, mas no silêncio. Não se molda na pressa, mas na constância. E não se mostra nos momentos de facilidade, mas nos momentos de turbulência. Se você chegou até aqui, saiba que já faz parte de uma minoria. A minoria que busca evoluir, que busca se conhecer e que não se contenta em viver no piloto automático. Você está trilhando um caminho de transformação profunda, e esse caminho não tem volta. É um retorno ao essencial, um reencontro com a sua própria natureza racional. E agora chegou o momento da sua participação. Qual desses hábitos você mais sentiu que precisa aplicar na sua vida agora? Você já pratica algum deles? Como foi sua experiência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua reflexão pode inspirar outras pessoas que também estão buscando equilíbrio e clareza em meio ao caos. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Lembre-se, a mente estoica é como uma muralha, silenciosa, firme, inabalável. E cada hábito que você constrói é mais um tijolo nessa fortaleza. Vamos juntos nessa jornada?